nós tivemos tempo de parada para celebrarmos os nossos feriados, lembrarmos da nossa salvação em Cristo, daquele que veio em nosso lugar. Foi muito bom. Tivemos pelo menos posso celebrar dizendo que tive um ótimo fim de ano, foi muito agradável. Imagino que essa seja a experiência dos irmãos também, pelo menos eu ouvi, mas não teve um que falou que não foi bom não. Nós todos gostamos. Então louvo a Deus por isso. Mas agora retomamos o nosso estudo na primeira carta de Pedro. Nós estamos nessa série que chamamos de Pedra Segura. E nós vamos voltar ao primeiro capítulo de Pedro, hoje dos versos 18 ao 21. Primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, versos 18 ao 21. Da última vez nós fomos até o verso 17, agora nós vamos do 18 ao 21. Então, se você tem uma Bíblia contigo, eletrônica ou uma Bíblia física, já pode deixar o texto aberto ali. Agora, como é que o mundo valoriza as pessoas? Qual é o padrão que o mundo usa para dar valor às pessoas? Bem, nós geralmente sabemos a resposta, né? Ou se trata de uma beleza física externa, ou então de uma conquista, riqueza pessoal, status. Por causa disso, nós encontramos às vezes a nós mesmos comparando-nos com outras pessoas, né? Dizendo, essa pessoa é mais bonita que eu, essa pessoa tem mais bens do que eu, elas conquistaram mais do que eu, o que eu conquistei. E a gente acaba tentando valorizar a nossa vida nessa relação de semelhança, então, com os outros, né? E por causa disso, nós vamos atribuindo uma dignidade escalada, né, na relação com as pessoas. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos perguntando às mulheres se elas se achavam bonitas. De todas as pesquisadas, só 13% disseram que se achavam bonitas. Perguntaram para os homens, 24% disseram que se achavam atraentes. Houve um avanço aí, né? Eles perguntaram, otimistas, exato. Se os homens mudariam alguma coisa no seu estado físico, né? Alguma coisa no seu corpo, 94% diz que sim. Quando perguntaram para as mulheres, 99% diz que sim. Agora, a próxima pergunta é: como Deus valoriza? Como Deus nos valoriza? Eu posso dizer que Deus usa um padrão muito, muito diferente. Deus nos vê por um prisma diferente. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as que nada são, para envergonhar as que são. Há uma campanha publicitária que ficou famosa também nos Estados Unidos, e a campanha era: compramos casa feia. Compramos casa feia. Eu acho genial essa propaganda, porque você lê isso 2, 3 vezes, isso vai ficar guardado por toda a sua vida. E esse publicitário era o nome dele, Ken D'Angelo, e ele criou então essa ideia de comprar casa feia, reformar, reorganizar, ajustar inclusive o bairro ali ao redor, e então vendia para os primeiros interessados, para agentes imobiliários e tudo mais, e essa campanha foi um grande sucesso. Compramos casa feia. E eu penso que Deus tem feito isso já há muito tempo. Deus entrou nesse negócio antes de qualquer agente imobiliário, e Ele tem feito isso durante toda a história. Isso a gente vai ver aqui na primeira carta de Pedro. Então eu quero ler com vocês a partir do verso 18 até o verso 21, que diz assim, estou lendo a versão revista e atualizada: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,
conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja, esse é o plano de Deus: comprar a casa feia e reformar, comprar vidas fúteis, caminhadas vãs, transformar, mudar, renovar, dar de fato nova vida e uma beleza sem fim. Eu lembro daquele Esquadrão Classe A. Aí a gente vai contar a idade, né? Lembra do Esquadrão Classe A? Tinha o líder do esquadrão, era Hannibal Smith. E ele tinha uma frase, todo final de episódio ele dizia assim: adoro quando um plano dá certo. E Deus tem um plano e esse plano dá certo, e Deus pode usar essa frase o tempo todo, né? Deus tem um plano e eu quero compartilhar esse plano com vocês aqui a partir de 5 aspectos que incluem a sua preciosidade, o seu problema, o seu preço, a sua predestinação e o seu papel nesse plano. Vou repetir: sua preciosidade, o seu problema, o seu preço, a sua predestinação e o seu papel nesse plano. Esses são os pontos que a gente vai trabalhar aqui em cima desse texto. Então, primeiro, a sua preciosidade. No verso 18, aparece aqui a palavra resgatados. Olhe para essa palavra e você vai ver que ela se repete em vários momentos ali na carta de Pedro, em vários momentos no começo, inclusive, da carta. Diz o texto: vocês foram resgatados. E a palavra resgatar ou redimir, ela vem da ideia de você ser comprado por um preço. Havia no primeiro século os escravos, o comércio dos escravos, então as pessoas eram colocadas em fila ali e elas eram vendidas por um preço. Então alguém podia ser o resgatador, comprar aquela pessoa ou para ela servi-la, ou para ela trabalhar para outro mestre, ou para que ela fosse livre. Haviam também escravos de guerra, né, que eram vendidos nesse mesmo processo, então era comprado por um preço. Essa palavra, ela traz consigo a ideia de valor. Há um valor aí, você é comprado, você é resgatado, existe um valor, algo para ser pago sobre você. Então esse termo redenção implica em valor. E em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Deus coloca um valor. Ele valoriza, ele coloca uma preciosidade sobre você, porque afinal ele nos redime, ele nos dá um valor e ele nos redime. E nisso a gente precisa lembrar, sem dúvida, do amor de Deus. O texto mais conhecido da Escritura é João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O texto não diz porque Deus estava tão irritado com o mundo que enviou o seu Filho para julgar o mundo. O texto fala do amor de Deus. E assim como a santidade de Deus, uma característica essencial no Senhor, o amor de Deus é uma característica essencial em Deus também. A primeira carta de João fala que Deus é amor e repete isso várias vezes. E é fácil de dizer, mas às vezes é difícil de acreditar. Principalmente quando você passa por algumas situações, alguns problemas, você começa a colocar em xeque essas ideias. Ou mesmo quando você tem uma visão que começa a se clarear sobre a grandeza desse amor e, olha, isso é estranho, é até difícil de acreditar, porque é muito diferente do tipo de amor que a gente conhece. O amor que a gente conhece, o amor humano e pecador, também de alguma forma, ele é focado no objeto. Ele, de alguma forma, é discriminativo, ele faz separação. Eu posso acrescentar mais uma coisa: ele geralmente é temporário. Você quer uma coisa e você pode gostar daquela coisa por algum tempo.
Quando criança, você pega um brinquedo e brinca ali 10 minutos e depois larga o brinquedo. A gente sabe, a gente tem filho sabe disso, não é? E às vezes a gente pensa no amor nesses termos, de olha, há um objeto, então, que me agrada, ele é diferente dos outros por alguns motivos, então eu dou uma discriminação, uma separação, e eu dou um tempo, eu posso gostar por um tempo, eu posso não gostar por outro tempo. O amor de Deus é completamente o oposto disso. Ele não é focado no objeto, mas ele vem de forma subjetiva porque começa nele. É por causa dele que ele ama. Não é por causa de algo que se encontra em nós, não é por causa de algo que primeiro está em nós, que então Deus nos dá valor. Há algo nele primeiro. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, isso tem algumas conexões bastante profundas. Mas há algo nele primeiro. Ele tem um amor. E um amor que abraça pessoas que a gente não espera. E um amor que é eterno. E esse amor é diferente. Ele não é focado simplesmente no objeto, mas é focado num compromisso que ele tem com o caráter dele. Ele é um Deus de amor, de misericórdia. E por isso ele dá valor. Havia uma americana que foi para Paris, ela entrou numa loja de bijuteria, de bugigangas, e ela comprou ali um bracelete por uns 20 e tantos dólares. Então, quando ela voltou para os Estados Unidos, ela foi parada na alfândega e colocaram um preço, assim, para ela absurdo, para liberar o objeto. Mas ela gostou tanto do bracelete que ela resolveu levar. E ela voltou para os Estados Unidos e ficou curiosa. Por que eles colocaram um valor tão alto assim, né, nesse bracelete? Foi um joalheiro, é isso, né? E o primeiro que ela foi disse, olha, eu dou 25 mil dólares. O quê? 25 mil dólares? Não. Calma lá. E ela ficou com aquilo na cabeça e falou, vou pensar, vou ver um outro valor. Foi uma segunda opção. E na segunda opção o rapaz falou, olha, eu te dou 35 mil dólares agora. Ela falou, mas por que você está me dando esse valor nesse bracelete? E ele deu uma lupa para ela e mostrou o que estava escrito. Ela chegou perto e ela leu, de Napoleão Bonaparte para Josefina. De Napoleão Bonaparte para Josefina. Agora veja, o valor não estava exatamente no objeto, o valor não estava exatamente na configuração e na beleza do objeto, mas o valor daquele objeto, ele tinha valor porque ele estava conectado com alguém. Ele tinha uma relação com outra pessoa. E por isso, então, é que aquele objeto tinha o valor que tinha. Dá para entender onde eu quero chegar? O valor que nós temos porque de alguma forma Deus nos conectou a ele. E por causa dele, então, é que existe um valor em nós. Não é um valor exatamente que está vinculado àquilo que nós temos, àquilo que nós somos, mas um valor que está vinculado àquilo que nós recebemos do Senhor como sendo imagem e semelhança dele. Então, nós temos um valor porque Deus nos valoriza a partir de quem Ele é. Há uma diferença na visão. E essa é a sua preciosidade. Alguns cientistas descobriram aí, têm pesquisado algo que é chamado de antihidrogênio. Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas o valor de uma partícula dessa pesquisa é algo em torno de 1.771 trilhões de dólares. Então é 1771, põe 12 zeros, e aí você vai ter o valor. E olha, eu posso dizer que para o Senhor, que não é nada, e para o Senhor o nosso valor é muito maior do que isso. Há algo precioso que Deus imprime sobre o seu povo. Agora nós chegamos a um problema, e esse é o segundo aspecto aqui. O verso 18 diz, vocês foram resgatados, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Veja, ele fala aqui de algo fútil, de algo vão. O que isso significa? De algo vazio, algo sem valor. Ele fala que nós fomos resgatados de um procedimento vazio, de um procedimento sem valor, de um caminho que levava ao vazio, ao nada, colocando de outra forma. E é tão comum, não é? Nós ouvimos pessoas importantes, pessoas históricas falando sobre solidão, apesar de parecer que não existe solidão na vida deles. Eu lembro que num artigo sobre Elvis Presley, ele na última semana num hotel, ele escreveu uma carta e dizia: olha, eu me sinto tão sozinho. Sua última semana de vida, eu me sinto tão sozinho. E há uma música, né, que é bem famosa, né, eu me sinto, em inglês, né, I feel so lonely, né. Então ele cantava isso e agora ele se torna o personagem daquela canção no momento da sua vida. Eu lembro que alguns anos atrás aquele ator George Clooney, ele falava: olha, eu me sinto tão só, eu uso cocaína, eu não devo fazer aquilo, mas no final das contas é isso. Eu sinto um vazio, eu preciso ser preenchido de alguma forma. Seja um astro do rock and roll, seja um ator. A gente tem a história de um rei no passado também, Salomão, que disse que a vida é vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. E no final das contas, até ele se perde um pouco na futilidade da vida, uma vida vaidosa. Mas veja, olha de perto de novo o texto. Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Outra tradução diz assim: da vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais. Que por tradição recebestes de vossos pais. Isso tem uma gama enorme do que pode significar. Pode significar simplesmente uma questão cultural, pode significar uma questão religiosa, uma busca religiosa. E há muitas pessoas que cresceram no ambiente tradicional. Eu cresci num ambiente muito tradicional. E às vezes eu perguntava: mas por que dessa tradição? Só segue. E depois é que você vai entendendo algumas coisas, e algumas delas depois você questiona também. Parece que não tem tanto sentido, não tem exatamente tanto valor. E o problema não está exatamente nas tradições, mas na forma como às vezes a gente se apega à tradição como uma maneira de salvar a nós mesmos. Como se a salvação dependesse daquela tradição em particular. E veja, como eu disse, não há problema com a tradição, mas há um problema quando você se apega a ela e ela te mantém longe do que é verdadeiramente o caminho. E ali Pedro lidava com uma situação de religiosidade tradicional que era baseada num aspecto. Se você estudou sobre religiões em algum momento da sua vida, você vai ver uma gama enorme de possibilidades de religiões e tudo mais. Você vai ver em vários países a mesma religião sendo tratada de uma maneira diferente. Nós sentimos isso quando mudamos de um país para outro. A gente vê como as coisas mudam e como, às vezes, uma denominação que segue uma tradição num lugar, no outro lugar segue uma tradição totalmente diferente. E existe, assim, não só na tradição cristã, mas na cultura geral, dezenas e milhares de religiões, mas eu posso dizer, simplificando e resumindo ao mínimo redutível uma aula de religiões, eu posso dizer que só existem 2 tipos de religiões no mundo. Aquela que é baseada na conquista humana e aquela que é baseada na ação divina. Aquela que é baseada na conquista humana e aquela que é baseada na ação divina. Junta todas as religiões que você imagine e pode conhecer, todas elas vão para o primeiro saco ali. Aquelas que são baseadas na conquista humana. Uma só é baseada em outra coisa. E essa é a fé que nós recebemos dos apóstolos na conquista divina.
Só a fé cristã é que depende do Senhor, da conquista do Senhor, para trazer a salvação. E não aquilo que nós fazemos pelas nossas mãos. Tudo aquilo que nós fazemos, no final das contas, é vazio. Se você tenta alcançar a salvação de alguma forma pela sua própria mão, pelo seu próprio esforço, eu te garanto, não vai conseguir. Não é o caminho. Porque o caminho que Deus propôs é outro. Ele recebe a glória. Ele é o Senhor. Ele que manifesta o seu amor. Ele que manifesta a sua graça. Ele é quem resgata. Então, não sei que nível de tradição ou que tipo de tradição você se agarrou em algum momento da sua vida, mas eu posso dizer claramente, se você mantém a fé religiosa, uma religião que se apropria da conquista humana como um meio de alcançar o favor de Deus, então saiba que não é essa a religião que a palavra do Senhor nos apresenta. Ela nos apresenta a religião da realização divina, da ação divina. Ele é quem fez. Não é o seu trabalho, Ele é quem trabalha por você. Não são suas obras, não são suas tradições, as suas práticas, a sua sinceridade, mas é aquilo que Deus alcança. Agora, isso nos leva, então, ao terceiro aspecto. Como é que Deus faz isso acontecer? Ele paga um preço por isso. E aí nós temos o quanto você custou, qual foi a etiqueta, qual foi a tag que foi colocada ali para que então você fosse comprado pelo Senhor. Verso 19 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja, foi isso, essa foi a tag, esse foi o custo. Pelo precioso, sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo. Se um noivo vai comprar um anel de noivado e ele leva a sua noiva na joalheria, é a pior coisa que ele pode fazer. Porque a primeira pergunta que o joalheiro vai fazer é: quanto você quer gastar? E aí ela vai olhar para ele e vai dizer: quanto você quer gastar? Não é? Qual é o valor que você dá? E talvez na mente dele ele estava pensando ali: olha, aquele anelzinho de bijuteria que ele vai comprar já tá bom, né? Mas ela quer um valor, né? Ela tem um diamante Hope. Ele é um diamante que é o mais caro do mundo. Ele custa 250 milhões de dólares. 45 quilates de pedra preciosa de uma tonalidade azulada. E talvez se a moça ver esse aí lá, ela vai falar: olha, eu acho que eu pago isso, né? Mas na verdade, o valor é maior. O valor é mais alto, o custo é mais alto. É por isso que Vance Havner, que foi capelão do Senado nos Estados Unidos, ele disse que a salvação é gratuita, mas não é barata. A salvação é gratuita, mas não é barata. Deus deu o seu melhor. Deus deu o que era mais precioso para que nós fôssemos comprados. Alan Shepard, um dos astronautas, um dos poucos homens que andaram na Lua, uma vez perguntaram numa entrevista para ele sobre o espaço e o que ele pensou quando ele olhava para a Terra. E ele disse que ele teve um momento de sobriedade, e nesse momento de sobriedade ele pensou que a segurança dele dependia do contrato governamental mais barato. Era isso. A segurança dele, a vida dele dependia de um contrato mais barato do governo para trazer ele de volta. Aliás, tem 2 astronautas no espaço que, por conta de problemas de acordo, que eles estão lá ainda. E é isso, esse é o valor, é o que for mais barato. Não é o nosso caso. Porque o valor é alto, é o mais caro possível. E o valor, como diz o texto aqui, é o precioso sangue de Cristo. E por que ele é precioso? Porque ele é sem defeito
e sem mácula, sem defeito, porque ele não vem com defeito. E para ser direto naquilo que a Escritura ensina, ele não nasceu em pecado. E sem mácula, mácula é uma mancha que gera defeito. E ele não pecou. Sem defeito e sem mácula, ou seja, ele nasceu sem pecado e viveu sem pecado. E então o seu sangue, o seu valor, o valor daquele cordeiro, é o mais alto de todos. Só para você ter uma ideia, quando os nossos pais pecaram, o que Deus fez? Matou um animal e os vestiu com pele. Muitos dizem que aquele animal era um cordeiro, porque você tinha no passado essa cultura de se vestir com pele de cordeiro. Era algo macio, quentinho. Então ali a gente tinha um cordeiro para uma pessoa. Mais à frente, quando o povo ali vai para sair do Egito, você tem a ordem de Deus para que matem o cordeiro e passem o sangue no umbral das portas. E aí você salva uma família. Você tem um cordeiro para uma família. Mais à frente, você tem o sumo sacerdote matando um cordeiro, aspergindo sobre o altar, para simbolizar que agora aquela nação recebia o seu resgate, a sua expiação, um cordeiro para uma nação. Mas quando você vem para o Novo Testamento e você vê João pregando diante daquela multidão e Jesus desponta no monte, ele olha para o Senhor e diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Dá para entender o quanto valioso é o sangue dele? Antes você tinha um cordeiro para uma pessoa, um cordeiro para uma família, um cordeiro para uma nação. Agora você tem um cordeiro que tira o pecado do mundo. Sem defeito, sem mácula. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E essa é a razão. Joseph Parker disse: uma condição extrema exige um remédio extremo. E ele continua: até que você veja que está condenado e perdido em Cristo Jesus, sem Cristo Jesus, você nunca considerará verdadeiramente o sangue dele precioso aos seus olhos. Uma situação extrema exige um remédio extremo. Até que você não veja a profundidade da sua necessidade, sem Cristo, você nunca vai realmente valorizar o sangue de Cristo derramado no seu lugar. Ele é precioso aos olhos de Deus, e a minha pergunta é: precioso aos seus olhos? A Consumer Reports, uma revista também bem famosa aqui na América do Norte, uma vez ela lançou um livreto chamado Como Limpar Praticamente Qualquer Coisa. Um livro muito prático. Como limpar praticamente qualquer coisa. Então ele tinha algumas dicas ali, usando diferentes substâncias. Por exemplo, glicerina remove manchas de caneta esferográfica. Água fervente é tudo que você precisa para frutas vermelhas, manchas de frutas vermelhas. Vinagre resolve manchas de giz. Amônia remove manchas de sangue. Álcool remove manchas de grama. Peróxido de hidrogênio remove manchas de marcador permanente. Alvejante, manchas de morro. Suco de limão elimina manchas de ferrugem. E vai assim por diante. Mas é claro que não fala nada sobre remover a mancha do pecado. É óbvio, não é o propósito do livro. Mas o que remove a mancha do pecado? A primeira carta de João diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. É assim então que se remove as manchas do pecado: precioso sangue de Cristo. Agora, olha, de coração, o que eu tenho notado em alguns anos é que as igrejas elas têm falado menos do sangue. Algumas pessoas sugerem que, olha, nós não queremos mais uma religião sangrenta,
esse negócio de sangue, de entrega, de morte, de derramamento de sangue. Não, a gente não quer mais esse tipo de coisa. Então, algumas igrejas até foram tirando da sua himnologia alguns hinos que faziam referência ao sangue, ao derramamento de sangue, à entrega de sangue e etc. Eles não querem falar sobre o sangue de Cristo. Uma teóloga, Dolores Williams, ela disse: eu não acho que precisamos de uma teoria de expiação. Eu não acho que precisamos de pessoas penduradas em cruzes, sangue escorrendo e coisas estranhas assim. Ela disse: eu não acho. Nós precisamos disso. E ela está muito errada. Eu vou dizer o porquê, te dando um exemplo, através de uma ilustração. É uma história verdadeira. 2 trens colidiram, um de carga e um de pessoas. O trem com pessoas, ele teve um problema e teve que parar. E vinha na direção um trem de carga. Mas ele vinha longe, havia uma curva, não dava para ver o que vinha à frente, e ele vinha a toda velocidade. Mas então um dos maquinistas do primeiro trem foi mandado para que corresse lá e hasteasse a bandeira de aviso. E ele hasteou a bandeira. E o maquinista do outro trem, ele viu a bandeira, deu sinal de positivo e diminuiu a velocidade. E então entrou na curva. Uma velocidade reduzida, mas andando. E quando ele viu o trem parado, ele pulou do vagão. E os trens se chocaram. E assim, muitas pessoas morreram. Pedaços de trem, pedaços de corpos para todo lado. E porque aquele maquinista tinha sido, ele se livrou, ele se salvou, foi levado ao tribunal a situação. E perguntaram no tribunal para ele o que tinha acontecido. E ele falou: olha, segundo as regras ferroviárias, quando se hasteia a bandeira amarela, significa que você tem que reduzir a velocidade. E eu vi uma bandeira amarela. Na verdade, era uma bandeira vermelha. Mas com o tempo, ela ficou desbotada e ela ficou amarelada. E trouxeram aquilo como prova, e de fato ela estava desbotada. E esse problema foi que causou a morte de dezenas de pessoas. Imagina. Eu quero dizer que quando a gente prega um evangelho desbotado, um evangelho sem a cor do sangue de Cristo, quando a gente não avisa as pessoas da realidade do inferno, nós estamos fazendo como essa bandeira amarela, se não pior. Essas pessoas estão indo para o inferno. E a gente precisa avisar. Nós precisamos ser mais vocais naquilo que nós temos, na verdade do que a Escritura diz. Nós precisamos anunciar a preciosidade do sangue de Cristo, da morte preciosa, daquele que morreu em meu lugar e morreu no lugar daquele que crê. Nós precisamos anunciar isso. O sangue de Cristo, ele precisa estar no centro. E ele está, de fato, central em várias passagens da Bíblia. Mais de 300 vezes nós vemos a linguagem de sangue mencionada na Escritura. E se alguém não gosta de um livro sangrento, então talvez esse não seja o livro para você, tem que pular, pegar o outro. Porque a realidade do mundo caído é brutal. E a necessidade de um mundo caído é brutal também. E ela precisou de uma expiação brutal. A gente precisa lembrar daquele hino de Robert Lowry que nós cantamos às vezes, né? What can wash away my sin? Nothing but blood of Jesus. Que pode limpar o meu pecado? Nada senão o sangue de Cristo. Nada senão o sangue de Cristo. Bom, então nós vamos agora para o plano. O verso 20 diz ali, o quarto fator é o plano. E esse plano é a sua predestinação. Diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Conhecido, este sangue derramado, antes da fundação do mundo,
porém manifestado por amor de vós. Eu quero dizer que você nunca foi um pensamento posterior para Deus. Você nunca foi um pensamento posterior. Você sempre foi um pensamento anterior. O que eu quero dizer, talvez ilustrando assim, olha, não pense que Deus é primeiro um Criador e depois um Redentor. Ele é tanto um quanto o outro, desde o início. Não é que Deus, em algum momento, ele criou o homem, então o homem fez bobagem e ele, ups, eu não estava esperando. Eu fiquei surpreso. Não, com Deus não funciona assim. A palavra do Senhor em Apocalipse diz que o sangue do Cordeiro foi derramado, o sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13. Como o sangue do Cordeiro foi morto, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Porque esse era o plano de Deus. O pensamento de Deus sobre você não foi um pensamento tardio, me lembrei, ok, deixa eu ver o que eu vou fazer. Ele é sempre um pensamento anterior, ele é sempre uma preparação, ele é sempre uma caminhada, uma jornada que te conduz à presença dele. E ele fez isso desde o início, por toda a história, para conduzir à fé o seu povo. E para conduzir você à fé. Não foi então um momento em que Deus se lembrou, ou ele pensou, mas ele conduziu, você sempre foi um pensamento anterior ao Senhor. E é por isso que o Cordeiro foi morto no seu lugar. E esse sempre foi o plano de Deus. Tudo fazia parte do plano de Deus, e isso então nos leva à última parte. A última e quinta questão aqui, o aspecto, é a sua parte no plano de Deus. Qual é a sua parte no plano de Deus? E o verso 21 diz assim: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, vocês entram em um relacionamento com Deus pela fé. Pela fé. Não é por aquilo que você conquista novamente, não é por aquilo que você alcança, mas pela fé. Agora você vai me perguntar, mas fé no quê? Eu diria, fé em Deus, fé em Cristo. Você diz, eu acredito em Deus, eu sei que tem um Deus por aí. Olha, não é esse tipo de fé, porque a fé aqui é muito específica. É a fé em Deus que enviou Cristo Jesus, que morreu em meu lugar, que ressuscitou, que recebeu glória como Rei dos céus e da terra, e que agora eu deposito a minha confiança e esperança nele. Essa é a fé que salva. E essa é a fé que nós somos chamados a ter. Uma fé que é depositada neste Salvador amoroso e redentor, que no seu plano eterno nos conduziu à salvação por um meio, por uma ação que vem dele mesmo, em Cristo Jesus. Ele morre, Deus Pai o ressuscita, ele recebe glória e honra no céu e na terra, e agora você é chamado a colocar a sua confiança, esperança e fidelidade nele. A palavra fidelidade, ela é da mesma raiz de fé. Seja em grego, hebraico, latim, todas essas línguas, elas têm a ideia de fé e fidelidade como sendo a mesma coisa. E por que isso é importante? Porque não basta somente você ter um assentimento mental sobre isso, mas há uma responsabilidade que recai sobre mim, que é manter uma vida fiel
aquele em quem eu coloco a minha esperança. A fé, ela vai exigir de mim uma fidelidade àquele em quem eu deposito a minha esperança. Qual é o meio, então, que Deus me deu? Não são minhas obras, não é minha prática, mas uma fé que Deus deposita em mim para que me dê uma vida de confiança, esperança e fidelidade a um homem que é Deus, mas que se fez homem, se fez carne, que morreu em meu lugar, que viveu em meu lugar, que ressuscitou para garantir a minha ressurreição e que hoje é rei dos céus e na terra. Então eu mantenho uma vida de fidelidade a Ele. Essa é a fé que traz a salvação. Agora, há muitos anos, eu ouço pessoas dizendo assim, olha, eu sei, eu preciso ir para a igreja, eu sei, eu preciso participar lá e tal, mas olha, a questão é que eu tenho tanta coisa para resolver antes na minha vida, e depois que eu resolver essas coisas, aí eu vou. Aí eu sei que eu vou poder estar lá e tal. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, o pescador não diz para o peixe, ó, se limpa aí que eu vou te pescar. Não é assim que funciona. O pescador pesca e ele é quem limpa o peixe. Ele traz o peixe para fora da água e limpa. Você não faz nada para se auto-resgatar, para se auto-resolver. Você vem para o Senhor como você está. E o Senhor é quem vai fazer a obra. O Senhor é quem transforma, o Senhor é quem renova, o Senhor é quem muda, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem limpa. É o Senhor que faz a obra. Então, se em algum momento há alguma resistência no seu coração, não, eu preciso resolver isso. Olha, venha como você está. Porque quem faz a obra é o Senhor, não é você. Não é você que realiza a transformação, é o Senhor, esse é o papel dele. O seu papel é confiar e descansar nele, ele fará. Ele faz a obra acontecer. O seu papel é manter a sua visão nele, a sua fidelidade a ele, enquanto ele realiza a obra que ele pode realizar. Então, se você se acha bonito, feio, se você acha que conquistou alguma coisa ou acha que não conquistou muita coisa, se você acha que outros são melhores que você, olha, Deus não vê dessa forma. E no final das contas, o que importa não é como as pessoas te veem, o que importa é como Deus te vê. E se Deus te olha como um objeto de preciosidade, a ponto de entregar o sangue do seu filho amado por você, então, saiba, dê valor a isso, porque o Senhor está te valorizando um nível que você não pode nem imaginar. Então, chamado para você essa noite, para nós todos, é deposite a sua fé no Senhor. Confie no Senhor. Saiba que o Senhor está traçando o seu plano e Ele está realizando a sua obra. Ele sempre faz. E Ele sempre fez. E Ele mostrou essa realização especialmente naquela cruz. Pelo precioso sangue derramado de Cristo Jesus é que nós somos resgatados. A religião não pode redimir você, as suas obras não podem te redimir, o seu esforço não vai te redimir, a sua conquista, a sua beleza, seus relacionamentos, eles não vão te redimir, a não ser que esse relacionamento esteja voltado ao Senhor e seja um relacionamento com Deus em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Aí sim é salvação. A mulher, ela estava nos últimos momentos na sua casa e o padre da paróquia foi visitar e o padre pensava, olha, essa mulher ela precisa dos últimos ritos, porque todo mundo que mora na paróquia precisa dos últimos ritos, do rito de absolvição. Quando então o padre entrou no quarto, ela não conhecia, não sabia quem era exatamente, ela perguntou, o que o senhor estava fazendo aqui? E ele disse, olha, eu vim aqui para te trazer a absolvição. Eu vim aqui para te perdoar. E ela olhou para ele e falou assim, então me mostra as suas mãos.
é impostor. E ela falou, olha, o Senhor é um impostor. Porque aquele que me perdoa, ele tem a marca dos cravos em suas mãos. Ele é aquele que pode me perdoar. Essa é a verdade. Só há um que pode trazer salvação e perdão. E este é Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela lembrança que a Tua palavra nos dá. Bendito Salvador que temos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou um preço tão alto, ó Deus. E pagou esse preço através do nosso Salvador e Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Ó Cristo Jesus, nosso Senhor e Rei, louvado seja o Teu nome. Ó Espírito Santo que nos conecta ao Teu Filho, ao Filho amado, o nosso Salvador, louvado seja o Teu nome. Nós te bendizemos, ó Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos por toda a bênção que o Senhor tem derramado em nossa vida para nos conduzir à presença de Cristo Jesus. Nós nunca fomos um pensamento posterior, mas houve uma preocupação eterna do Senhor com nossas vidas, ó Pai. Este é o valor que o Senhor imprime em nós, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem o Senhor é, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua graça, que nos cria, que nos conduz, que nos redime em Cristo, que nos leva à vida eterna na Tua presença. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos e pedimos, ó Deus, que aqueles que estão aqui essa noite tenham o coração inclinado a Ti. Ó Deus, que na Tua graça, ó Pai, o Senhor incline os corações a Cristo Jesus e que haja fé, haja zelo, haja fidelidade a Cristo, ó Deus, àquele que é Senhor dos céus e da terra. Ó Deus, que nessa jornada então haja uma nova vida transformada pelo Senhor mesmo. Transforma, Deus, transforma-nos, molda-nos, ó Pai. Muda-nos, Senhor, conforme a Tua boa vontade, para que nós sejamos mais e mais parecidos com Teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pela bendita salvação que recebemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame salvação sobre aqueles que estão aqui esta noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor traga a Tua presença se há algum coração que ainda não enxergou a glória do nosso Salvador. E, ó Deus, vindo a Tua presença, que haja renovo, e haja transformação, e haja nova vida, e haja alegria na Tua presença, ó Deus, para que a solidão não esteja mais lá, ó Deus, para que o vazio e a futilidade, ó Deus, sejam jogados fora, ó Pai, e que haja nova vida, vida em abundância em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque essa é a verdade que muitos de nós têm vivido. E essa é a verdade que aqueles que estão aqui ouvindo a Tua voz hoje podem viver, ó Deus. Sendo o Senhor gracioso, ó Pai, portanto, derrama da Tua graça. Haja, ó Deus, com o Teu amor. E transforma, ó Deus, pela Tua misericórdia. Nós oramos, te bendizendo, te adorando, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico.